Epístola ao Coração de Dom Pedro I. Santos, 21 de agosto de 2022. Senhor, em 1872, o jovem Eça de Queiroz vos dirigiu uma epístola. Nela relatava que os velhos têm a memória fugitiva como a água dos rios, e os novos a quem a educação revolucionária alterou a curiosidade, nunca voltam os olhos para trás para a região calada, onde jazem as suas batalhas e as suas leis. Estamos em 2022, comemoramos o bicentenário da independência que Vossa Majestade Imperial proclamastes, mas as considerações do então jovem escritor não poderiam ser mais atuais. Os jovens não se sensibilizam por batalhas travadas pelos verdadeiros heróis, pessoas arrojadas que se lançam ao que deve ser feito e honram o seu compromisso. Preferem se dedicar ao culto dos super-heróis, personagens fictícios que detêm poderes não humanos. Dos velhos de meu convívio que já se foram, ouvi relatos sobre o primeiro centenário da independência, de como São Paulo estava engalanada para os festejos. Eça de Queiroz vos contou que cumpriram o último desejo de Vossa Majestade e o vosso coração foi entregue ao Porto Cidade Invicta, sendo a Irmandade da Lapa a fiel depositária da augusta relíquia. Vosso amigo e médico pessoal, o brasileiro afrodescendente João Fernandes Tavares, que esteve presente em todos os momentos do cerco ao porto, cumpriu vosso último pedido de preparar o valente coração de Vossa Majestade para entregá-lo ao porto. Talvez Vossa Majestade Imperial não saibais que as chaves da urna que abriga o vosso coração estão em poder do presidente da Câmara do Porto. Tenho uma novidade e sinto que Vossa Majestade Imperial alegrar-vos-eis por saber que o vosso coração retornará às terras brasileiras e aqui permanecerá por alguns dias. Novos ares. Preciso também vos contar que o Rio de Janeiro, desde 1961, não é mais a capital do Brasil. O coração imperial chegará aos 22 de agosto de 2022 em Brasília, a nova capital, fundada por Juscelino Kubitschek. Mas veja que coincidência, no dia 22 de agosto de 1976, faleceu o fundador de Brasília. Não quero aborrecer o imperial coração sobre a celeuma estabelecida com a vossa visita ao Brasil, e sobre o receio de que a ocasião fosse utilizada para fins políticos em vésperas de eleição. Por sorte, o guardião das chaves do coração de Vossa Majestade Imperial entendeu que tão nobre relíquia não poderia ficar ausente dos festejos. Senhor, nas comemorações dos 200 anos da Revolução Liberal, em 24 de agosto de 2020, o presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, pontuando sobre a situação em que se encontra a Europa, declarou: o coração de Dom Pedro é o maior tesouro do Porto porque nada vale se não tivermos liberdade. Estamos a viver em um tempo em que as pessoas não podem dizer o que lhes vai na alma, em um tempo em que a liberdade está ameaçada e que nós percebemos que temos que lutar por ela. Não vale a pena relativizar o que sucede na Europa. Acredito que o coração de Vossa Majestade viajará muito bem acompanhado pelo presidente da Câmara do Porto e será recebido no Brasil com honras de chefe de Estado, escoltado pelos dragões da independência. Há um provérbio muito antigo. Talvez Vossa Majestade Imperial tenha ouvido que coração do homem é terra em que não se pisa. Mas ousei me aproximar desse domínio, afastando-me dos livros didáticos e bebi na fonte, relendo as cartas que Vossa Majestade Imperial enviastes ao vosso pai. Quando, aos 26 de abril de 1821, vosso pai, membros da família real e nobres retornaram para Portugal, tal como exigido após a Revolução Liberal. Vossa Majestade Imperial permanecestes no Brasil com vossa esposa e filhos, como decidido por vosso pai. É verdade que ao decidir dessa forma, Dom João VI desobedeceu às instruções recebidas das cortes portuguesas, por deter perfeita compreensão de que a independência do Brasil ocorreria de um jeito ou de outro. Sim, permanecestes como príncipe regente, e ao permanecer mantivestes a unidade do Brasil e dos brasileiros, e por isso, nós brasileiros expressamos a nossa gratidão pela integridade do nosso território e da nossa nação. O preço pago por Vossa Majestade Imperial foi muito alto, pois com o desfalque das reservas do Brasil, repatriadas para Portugal atendendo determinação das cortes portuguesas, não haviam recursos para fazer frente às despesas da máquina estatal e administrativa. Relatastes o vosso desassossego. Não há maior desgraça do que esta em que me vejo, que é de desejar fazer o bem, e arranjar tudo e não haver com quê. Essa era a pretensão das cortes portuguesas, o retrocesso do Brasil à condição de colônia e, para tanto,
Seria necessário o desmonte da estrutura político-administrativa por inanição. Mas quanta ingenuidade e quanto desconhecimento do caráter humano, por não perceberem que ninguém admite placidamente o retrocesso. As despesas do Estado elevaram-se o ano passado a 20 milhões de cruzados. Julgo que este ano não excedam a 14 ou 15 milhões. Não o posso afirmar, entretanto, visto que o orçamento ainda não está pronto. Logo que me remetiam, estou no firme propósito de fazer grandes economias em todos os ramos em que até agora só houve déficit, porque todos devemos concorrer para o bem do Estado. Entretanto, por grandes que sejam minhas reduções, prevejo que não alcancem 1 milhão. Se chegar até lá, a despesa elevar-se-á ainda a 14 milhões. A receita da província não chega a 6. Haverá, pois, um déficit de 8, e as demais províncias recusaram-se a entrar com qualquer coisa para as despesas. À vista do exposto, exijo de Vossa Majestade que me dê para tantos males um remédio eficaz e tão pronto quanto possível. Tenho dele necessidade para sair do desassossego em que vivo e para tranquilizar a estes pobres empregados, aos quais nada tenho que censurar. Trecho da Carta de Dom Pedro dirigida a Dom João VI. 17 de julho de 1821. O Brasil prestes a ingressar em agonia e convulsão social. Tropas revoltadas e a pressão exercida pela Divisão Auxiliadora, que atuava como suporte do Partido Português no Rio de Janeiro, para que o Brasil retornasse à condição de colônia, visando obrigar que Vossa Alteza Imperial retornasseis a Portugal. Relatastes Vossa Majestade ao vosso pai o incidente que ocorrera em Santos, em razão da falta de pagamento das tropas. Na cidade de Santos, as tropas revoltaram-se e exigiram o pagamento do que lhes era devido. Encontrando os cofres vazios, dirigiram-se para a casa de um homem rico e pagaram-se com suas próprias mãos. O governador tentou opor-se a esta sublevação com o apoio das equipagens dos navios ancorados no porto. Algumas pessoas morreram nesta escaramuça, mas a vitória foi dos soldados, que depois de tudo pilharem, acabaram por despender 2 navios prestes a partir. Um para Lisboa, outro, não sei para onde. Trecho da Carta de Dom Pedro dirigida a Dom João VI. 17 de julho de 1821. Senhor, nesse período turbulento, quanta dor pela perda do príncipe João Carlos. Quantas cicatrizes nesse coração, e quanta força demonstrada para continuar a empreitada e cumprir o vosso destino. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1822. Meu Pai e meu Senhor. Torno a pena para dar a Vossa Majestade a mais triste notícia do sucesso que tem dilacerado o meu coração. O príncipe Dom João Carlos, meu filho muito amado, já não existe. Uma violenta constipação cortou o fio de seus dias. Este infortúnio é o fruto da insubordinação e dos crimes da Divisão Auxiliadora. O príncipe já estava incomodado quando esta soldadesca rebelde tomou as armas contra os cidadãos pacíficos desta cidade. A prudência exigiu que eu fizesse partir imediatamente a princesa e as crianças para a fazenda de Santa Cruz, a fim de as pôr ao abrigo dos sucessos funestos de que esta capital podia vir a ser o teatro. Esta viagem violenta, sem as comodidades necessárias, o tempo que era muito úmido depois de grande calor do dia, tudo, enfim, se reuniu para alterar a saúde de meu caro filho, e seguiu-se-lhe a morte. A Divisão Auxiliadora, pois, foi a que assassinou o meu filho, o neto de Vossa Majestade. Em consequência, é contra ela que levanto a minha voz. Ela é responsável na presença de Deus, e ante Vossa Majestade deste sucesso que tanto me tem aflito, e que, igualmente, afligirá o coração de Vossa Majestade. Os habitantes desta cidade me têm dado as provas as mais decisivas do afeto à minha pessoa. Eles me têm testemunhado a dor mais profunda pela morte do príncipe. Cresceu o seu ódio contra a Divisão Auxiliadora, e jamais sofrerão a entrada de alguma outra tropa portuguesa. O espírito público se purifica de dia em dia e se desenvolve com maior energia e prudência. O povo inteiro é verdadeiramente constitucional, o que aprecio mais do que posso expressar, porque não quereria governar um povo que não amasse sinceramente a Constituição. Creio que uma Constituição faz a felicidade do povo, mas creio ainda mais que ela faz a fortuna do rei e do governo. Se o povo é infeliz onde não há Constituição, o rei e o governo ainda são mais infelizes. Só velhacos acham seu proveito em governo sem Constituição. Suplico a Vossa Majestade que dê ordem para que esta carta seja apresentada às cortes, a fim de que saibam ainda melhor quais são os serviços da Divisão Auxiliadora.
Deus guarde a preciosa vida. Deus guarde a preciosa vida e saúde de Vossa Majestade, como todos os portugueses o hão mister, e igualmente este seu filho obedientíssimo, e súdito fiel, que lhe beija a sua real mão. Pedro. Com o apoio da augusta imperatriz e do bom conselho de José Bonifácio de Andrada e Silva declarastes a independência do Brasil, mas intrigas não permitiram que Vossa Majestade aqui permanecesseis. Brave and gallant gentleman. Assim Vossa Majestade foi chamada pelo coronel Owen, testemunha ocular do cerco do porto. Este relata que não admitíeis que se ajoelhassem aos vossos pés, dizia. Tratem-me como homem. Incansável, temido à frente do exército de liberais, Napier reforça a descrição, como o português das suas relações que não conhecia a palavra. Amanhã. E, desde então, sois chamado de Rei Soldado. Chegastes ao Brasil com 9 anos de idade. Consigo imaginar os vossos olhos infantis descortinando Salvador e, maravilhados com a primeira imagem do Rio de Janeiro. As palavras do escritor Stefan Zweig, quando também teve essa experiência, talvez se apliquem ao que sentiu o jovem infante. Percebi que havia lançado um olhar sobre o futuro do mundo. Senhor, com 33 anos partistes do Brasil, mas passastes a maior parte de vossa vida nestas terras. Quando da proclamação da independência dissestes que não seríeis um pai da nação brasileira, mas um irmão. No Brasil fostes livre em vossa infância, e na vida adulta, aprendestes que a liberdade é um valor intransigível, que não pode ser relativizado. A bordo da Nau Warspite, 12 de abril de 1831, quando partíeis para a Europa, escrevestes uma carta ao vosso filho, segundo imperador do Brasil. Meu querido filho e meu imperador. Muito lhe agradeço a carta que me escreveu. Eu mal a pude ler porque as lágrimas eram tantas que me impediam a ver. Agora que me acho, apesar de tudo, um pouco mais descansado, faço esta para lhe agradecer a sua, e para certificar-lhe que enquanto vida tiver, as saudades jamais se extinguirão em meu dilacerado coração. Deixar filhos, pátria e amigos, não pode haver maior sacrifício. Mas levar a honra ilibada, não pode haver maior glória. Lembre-se sempre de seu pai. Ame a sua e a minha pátria. Siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem na sua educação. E conte que o mundo o há de admirar. E que me hei de encher de ufania por ter um filho digno da pátria. Eu me retiro para a Europa. Assim é necessário para que o Brasil sossegue, o que Deus permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Dom Pedro de Alcântara, bordo da Nau Warspite, 12 de abril de 1831. Majestade, como em um quadro, posso ver o último olhar que lançastes para as costas brasileiras, e também posso assimilar que aqui o Senhor havíeis deixado parte do vosso coração. Seja bem-vindo, Imperial Coração, de uma irmã brasileira, Emília Andréa Salgado.